essa nova ciência, essa nova tecnologia vai ser possível nessa nova civilização, porque se esses conhecimentos estivessem presentes hoje, eles estariam sob monopólio, nas mãos de poucos e sendo vendidos no mundo inteiro e, portanto, gerando uma máquina gigantesca sustentada por um povo já fortemente oprimido, que daqui a pouco tem que pagar para nascer, já paga para morrer, pagar seu oxigênio, pagar, enfim, a taxa de impacto ambiental. É só o que falta inventar realmente nesse mundo, enfim, do jeito que está. Né? Bom, essas 16 povos do espaço terão como que representações, né, embaixadas, a continuidade natural. Assim são todos os planetas que já estão num certo nível de avanço e que, portanto, isso significa que a Terra interagirá no espaço com povos que têm um tipo de organização social muito semelhante. Há planetas em que apenas 2, 3 ou 4 dessas famílias cósmicas têm representação. Outros, quase a totalidade. Aqui na Terra, curiosamente, pelo que se sabe, através dessas comunicações com essas criaturas do espaço, teremos 16 nações, a representação das 16 grandes falanges, das 16 grandes famílias ou tribos de humanos nas quais o reino humano se organiza no espaço. Isso é uma notícia interessante, porque nos permite uma identidade maior, mais ampla. Poderemos estabelecer novas bases de relacionamento com os interplanetários, e não o que ocorre hoje, que governos, de uma maneira escusa, detonam discos voadores e outros tipos de aparelhos, procuram fazer uma engenharia reversa no sentido de se apropriar de tecnologia alienígenas para fins de controle bélico aqui na Terra, mantém a humanidade alienada sobre esse processo que ocorre cotidianamente no mundo inteiro, né? Desenvolve uma política extremamente cínica, para não dizer coisa pior, em relação a esses fenômenos, de tal maneira que hoje as pessoas comuns riem quando se falam dessa realidade, porque eles conseguiram transformar esse tema tão relevante, tão importante para a humanidade, como uma coisa para bobos, para loucos, para pessoas sem juízo. Ora, meu Deus, isso tem que acabar. Que autoridade tem hoje os nossos governos, com dinheiro público, de manter segredo sobre uma coisa dessas? Nós não somos visitados por outros povos. Eles convivem conosco. Nós é que estamos completamente alienados em relação à presença deles, não só aqui e agora, mas ao longo da nossa história, de uma história muito mais antiga do que aquela que está documentada nos nossos livros. Eles vivem conosco, nós vivemos com eles. Quando deixamos nossos corpos, através do fenômeno da morte do corpo físico, interagimos com essas criaturas todas. E ao longo do tempo foram chamados de muitos nomes: anjos, santos, divindades, enfim, princípios, tantos nomes diferentes em cada cultura, e eles continuam presentes na atualidade. Também de uma forma disfarçada, porque a nossa cultura não tem condições de encará-los direto. A nossa cultura evita isso, para que o poder constituído na Terra permaneça proprietário do planeta. Continue a exercer o poder que exerce, mantendo sempre no ar um tipo de economia e de organização social extremamente nefasta. Essas coisas ruirão por si mesmas. Não é necessário que os segmentos conscientes desse fato lutem contra o sistema para que ele seja derrubado, enfim, algo novo nasça. Não é necessário. Não é assim que as coisas realmente avançam. O sistema já construiu o seu antídoto. Ele é impraticável porque leis maiores regem tudo em busca sempre de uma harmonia, de uma perfeição que sempre se estabelece. E quando essa harmonia, essa perfeição se afasta de um certo, vamos dizer assim, modelo, ele naturalmente, aquela estrutura rui para dar oportunidade para um novo e mais perfeito padrão de organização. A perfeição em tudo. Como nós todos somos seres perfeitos, em que pese as nossas ações e as nossas obras não refletirem ainda essa perfeição, porque o contexto não permite. Somos muitas vezes o que somos, isto é, egoístas,
pessoas que pensam apenas em si mesmas, pessoas que desprezam o coletivo, a comunidade. Somos violentos e agressivos, desrespeitosos, enfim, carregamos essas mazelas, somos muito violentos, somos depredadores. Tudo isso não porque somos assim, não. Nós agimos assim porque o contexto, de alguma forma, nos leva a agir dessa forma. Se não todos, grupos mais ou menos sensíveis a essas energias, fazendo com que a gente acabe tendo que viver numa sociedade que, enfim, que é o que é, que destrói as possibilidades da própria vida no planeta, que governos enganam aos seus próprios povos, e que países desenvolvidos exploram os pobres, e os pobres exploram a própria pobreza para sair dela, e muitas vezes mantêm-se na pobreza para continuar sendo objeto de cuidados de terceiros. Essa situação toda é uma situação que passará por ela mesma. A humanidade que vem aí também já está pronta. Ela apenas não tem espaço vibratório, energético para se manifestar, mas se manifestará em breve. Muito pouco tempo, naturalmente, isso ocorrerá. A agenda aquariana é uma diretriz que pode ser entendida por qualquer pessoa. Ela não tem uma conotação mística, nem exatamente profética, no sentido, enfim, catastrófico. Nada disso. São orientações muito simples e que podem ser encontradas, inclusive, em outras tradições, aos pedaços, mas encontradas em outras tradições, em outros documentos, em reflexões de pensadores, de escritores, de pessoas preocupadas com o destino da humanidade. Ela é apenas uma síntese que aconteceu num pequeno grupo mediúnico da cidade de Vitória, do estado de Espírito Santo, no Brasil. E que não é um documento absolutamente, vamos dizer assim, que tem uma autoria, nem elege ninguém como representante dela, absolutamente. É um documento de referência que pode ser abraçado de coração por quem quer que seja. A Rede Aurora, por exemplo, é uma dos agrupamentos previstos para esse futuro que virá. É uma das 16 redes mundiais de estações aquarianas, eu diria, uma das 16 nações aquarianas que estão se organizando. Há muita gente trabalhando, por exemplo, com ecovilas e assentamentos agroecológicos autodeterminados, autossuficientes, pessoas com iniciativas de construir fazendas ecológicas, núcleos, retiros, ashramas. No mundo inteiro existe isso, ecovilas, retiros e outras denominações parecidas. Não perceberam ainda que eles, na verdade, estão transformando a sua ansiedade, a sua percepção, numa rede de assentamentos que apenas ainda não se reconheceram como parte de alguma coisa maior. A Rede Aurora se percebeu e aderiu, vamos dizer, subscreveu a agenda aquariana como um documento para sua própria referência. E, portanto, outros grupos e outras pessoas poderão adotá-los e, dessa forma, agilizar procedimentos e captação de recursos, desenvolvimento de tecnologia adequada para esse tipo de coisa e tocar em frente, enquanto o sistema lentamente ruirá por força de suas próprias loucuras.